Bem-vindo ao Pegadas Selvagens, onde a selva da Zâmbia ganha vida. Dos predadores furtivos que espreitam sob o rio às implacáveis batalhas de leões na savana, o eterno embate da natureza se desenrola. Gigantes vagam, caçadores espreitam e a sobrevivência é a única lei. Junte-se a nós enquanto exploramos uma terra onde cada amanhecer traz uma nova caçada e cada sombra esconde um predador. O amanhecer ardente e o predador silencioso. À medida que a primeira luz da alvorada se espalha sobre a Zâmbia, o céu se acende em tons de carmesim e dourado, lançando um reflexo cintilante sobre as águas tranquilas do rio Luangwa. O ar está impregnado com o cheiro de terra úmida, e uma névoa matinal paira sobre a superfície, ocultando momentaneamente a verdadeira natureza do que jaz abaixo. Embora a cena pareça pacífica, trata-se apenas de uma ilusão. Um jogo mortal de sobrevivência já está em curso. Sob a superfície, onde a luz mal penetra, um colossal crocodilo do Nilo aguarda, imóvel, camuflado entre os detritos flutuantes. Para olhos destreinados, ele não passa de um tronco apodrecido, uma parte inerte da paisagem. Mas esse disfarce é sua maior arma. Milhões de anos de evolução o transformaram em um mestre do ataque surpresa, perfeitamente ajustado para explorar qualquer fraqueza de uma criatura que ouse baixar a guarda. À beira do rio, um grupo de impalas se aproxima, delicados, graciosos, mas sempre cautelosos. Seus grandes olhos escuros percorrem nervosamente a água, buscando ameaças invisíveis. Eles sabem que o rio é perigoso, já perderam companheiros aliantes. Mas a sede é uma força poderosa, e eventualmente, o instinto se sobrepõe à prudência. Um dos impalas avança, abaixando a cabeça. As narinas se dilatam enquanto bebe. Então, uma explosão de violência. A água, antes serena, irrompe em uma onda furiosa quando o crocodilo se lança para cima, mandíbula escancarada. Com uma força superior a 5.000 libras por polegada quadrada, seus dentes se fecham sobre o corpo esguio da vítima. O impala não tem chance. Com um giro brutal de seu corpo blindado, o crocodilo inicia o temido giro da morte, dilacerando músculos e ossos, arrastando sua presa para as profundezas. Ali, manterá sua vítima submersa, esperando pacientemente pelos últimos estertores antes do banquete. No entanto, na natureza, nenhum predador se alimenta sem concorrência. Na margem do rio, outro grupo de caçadores espera nas sombras, uma alcateia de leões. Conforme o pânico se espalha pela manada, os impalas fogem em uma tentativa desesperada de escapar. Mas os leões, sempre oportunistas, veem sua chance. As leoas, feitas para velocidade e precisão, movem-se com agilidade letal. Elas não rugem, não hesitam. Elas simplesmente agem. Uma silhueta fulva dispara para frente, músculos ondulando, olhos fixos em um alvo. Em questão de segundos, mais um impala cai, não para as mandíbulas de um réptil, mas sob a força esmagadora das garras felinas. Então, um rugido de leão macho ecoa pela manhã, reverberando através da savana. Não é apenas um grito de vitória, é um aviso. A festa agora pertence à alcateia. À medida que o sol sobe no céu, banhando a terra com sua luz dourada, a batalha pela sobrevivência continua. Alguns pereceram, outros triunfaram. Mas para cada caçador, sempre há outro predador à espreita, esperando sua vez no implacável ciclo da natureza. O reino implacável dos leões. O Vale do Luangwa, na Zâmbia, abriga uma das maiores alcateias de leões da região, com um impressionante grupo de 17 membros. Durante 3 anos, os machos dominantes, Axel e Mo, governaram essa vasta terra. Mas o tempo é cruel.
Com a idade, sua força se enfraquece, suas jubas espessas começam a rarear e seus corpos trazem as cicatrizes de batalhas passadas. Ao norte, outro grupo, o Orgulho de Hollywood, enfrenta uma crise. Sem um macho protetor, as 6 leoas lutam para manter o controle de seu território. Sua fêmea alfa sabe que, sem um novo líder dominante, o futuro delas está ameaçado. Então, o destino intervém. No horizonte, 4 leões machos nômades aparecem, jovens, poderosos, seus olhos brilhando de ambição. À frente dessa coalizão está Thor, o mais agressivo do grupo, determinado a conquistar um reino para si. Esses invasores não estão aqui para negociar, vieram para conquistar. À medida que o sol se põe, Axel e Mo, os governantes envelhecidos, emergem das sombras para enfrentar os invasores. Seus músculos se retesam, seus rugidos fazem o solo tremer, mas a batalha é desigual. Quando o amanhecer chega, o campo de luta está tingido de vermelho. Mo jaz derrotado, Axel fugiu e o reinado de Thor começa. Contudo, a verdadeira conquista não é apenas sobre território. Para garantir sua linhagem, os novos governantes devem eliminar todos os filhotes gerados pelos antigos reis. As leis da natureza são brutais, somente a descendência dos vitoriosos pode sobreviver. As leoas observam em silêncio e desespero enquanto os novos reis realizam sua implacável purga. Elefantes sob cerco. Nas profundezas da vasta natureza selvagem da Zâmbia, manadas de elefantes africanos avançam em uma procissão lenta e deliberada, seus pesados passos levantando poeira sob a dourada luz da alvorada. Essas imponentes criaturas, os maiores animais terrestres do planeta, não são vagantes sem rumo, seguem caminhos gravados em suas memórias ao longo das gerações. À frente de cada manada está a matriarca, uma líder escolhida não apenas pela força, mas pela sabedoria acumulada ao longo de décadas. Ela se lembra das antigas rotas para a água, dos refúgios seguros durante períodos de seca e dos perigos ocultos nas sombras. Sua sociedade é construída sobre inteligência, laços emocionais profundos e um sofisticado sistema de comunicação que vai muito além de simples vocalizações. Através do infrassom, baixas frequências sonoras que viajam por quilômetros, os elefantes enviam mensagens imperceptíveis aos ouvidos humanos. Uma mãe tranquiliza seu filhote com um suave toque da tromba, enquanto manadas distantes coordenam seus movimentos sem sequer se verem. Ainda assim, apesar de sua força, apesar de seu tamanho, eles não são invencíveis. Embora leões possam caçar os mais jovens, doentes ou feridos, seu maior inimigo não foi moldado pela natureza. Itis, o homem. O predador mais temível do elefante caminha sobre 2 pernas, armado não com garras ou presas, mas com rifles e ganância. O silêncio da floresta é rompido por um som que não pertence ali, de estouro de um tiro. Pássaros disparam do alto das árvores, trombetas de alerta ecoam pela manada. Um enorme elefante macho cambaleia, seu corpo colossal vacilando enquanto uma mancha vermelho escura se espalha sobre sua pele espessa. Suas pernas cedem. O chão treme sob sua queda. Seu último suspiro escapa para o ar fresco da manhã, carregando consigo uma tragédia que já se repetiu inúmeras vezes. O resto da manada entra em pânico. Seus instintos gritam para que fujam. Mas eles não abandonam simplesmente seu irmão caído. Hesitam, circulando ao seu redor, estendendo as trombas em um doloroso gesto de luto. Elefantes choram seus mortos, assim como os humanos. Eles reconhecem a perda, retornando aos ossos de seus entes queridos anos depois, tocando suas presas e crânios, com uma ternura que fala de memória e saudade. Mas hoje, não há tempo para lamentações.
Os caçadores estão próximos e a sobrevivência exige que eles corram. Os crocodilos, senhores ancestrais do rio. À medida que o crepúsculo cai sobre o rio Luangwa, sombras ondulam sobre a água. Este é o domínio do crocodilo do Nilo, um dos predadores mais poderosos da Terra. Chegando a mais de 6 metros de comprimento e pesando até 700 quilos, esses répteis blindados são relíquias de um passado pré-histórico. Nesta noite, o rio está vivo com movimento. A carcaça inchada de um hipopótamo flutua perto das águas rasas, um banquete grande demais para ser ignorado. Dezenas de crocodilos convergem, suas mandíbulas gigantescas estalando com uma força aterrorizante. O ar se enche com o som de ossos se partindo e os profundos rosnados guturais de domínio. Crocodilos menores tentam se juntar ao festim, mas os gigantes rapidamente os afastam com mordidas selvagens. Neste mundo, a força é a moeda suprema. Aqueles que são fracos demais para lutar devem esperar ou morrer de fome. Perto da margem do rio, outro crocodilo, maior que os demais, espreita sob a superfície. Seus olhos imóveis observam enquanto um rebanho de impalas chega para beber. Um jovem antílope hesita, depois dá um passo à frente. A água mal se move. Então, uma explosão de movimento. O impala desaparece, sugado para as profundezas turvas. O rio, antes tranquilo, retorna à sua calma enganosa. Aqui, a morte chega sem aviso, e apenas os cautelosos sobrevivem. A luta eterna, leões versus tempo. Nas vastas e selvagens paisagens da Zâmbia, as planícies douradas se estendem infinitamente, pontuadas por árvores antigas e as curvas sinuosas do rio Luangwa. Esta é uma terra onde o poder é medido em sangue, onde os fortes se erguem e caem com cada estação que passa. Os grupos de leões que dominam esses territórios são constantemente testados, não apenas por rivais, mas pelo implacável avanço do tempo. Os machos mais jovens, cheios de vigor e ambição, avançam, enquanto os reis envelhecidos, outrora invencíveis, começam a fraquejar. Embora Axel e Mó tenham governado por anos, seu tempo chegou ao fim. Thor e sua coalizão tomaram o poder, mas seu reinado está longe de ser seguro. Nas sombras, outros machos nômades espreitam, silenciosos, calculistas, esperando o momento certo. A força por si só não garante a sobrevivência. Estratégia, timing e alianças são igualmente cruciais. Enquanto Thor e seus irmãos celebram sua nova dominância, outro desafio já se forma no horizonte. A batalha pelo controle nunca termina de verdade. Ela apenas muda de mãos. Os caçadores silenciosos da noite. Nem todas as batalhas na Zâmbia são travadas à luz do dia. Quando o sol mergulha no horizonte, uma nova classe de predadores entra em cena. Leopardos, os elusivos e solitários reis das árvores, movem-se como fantasmas na escuridão. Seus casacos malhados oferecem o disfarce perfeito, misturando-se perfeitamente às sombras manchadas da savana. Diferente dos leões, os leopardos não governam em grupos. Eles dependem da furtividade e da precisão, seus corpos musculosos construídos para emboscadas silenciosas. Um leopardo solitário se agacha na grama alta, olhos fixos em um grupo de babuínos desavisados que se acomodam nos galhos para a noite. Os primatas estão alertas, sabendo que a escuridão esconde perigos que eles não podem ver. Com um súbito estouro de energia, o leopardo avança, movendo-se como um raio de sombra. Os babuínos gritam em alarme, lutando para subir mais alto, mas um deles é lento demais. As mandíbulas do leopardo se fecham com um aperto sufocante e em poucos instantes, a floresta volta a mergulhar no silêncio. Na Zâmbia, a sobrevivência não é apenas uma questão de força bruta, it is a arte da caça.
Os gigantes que caminham entre nós. Os elefantes, os maiores animais terrestres do planeta, não são apenas viajantes passivos das planícies da Zâmbia. Sua inteligência rivaliza com a dos primatas, e suas emoções são tão complexas quanto as dos humanos. Cada ruga em sua pele grossa e coriácea conta uma história de sobrevivência. Cada profundo rugido que ecoa de suas gargantas é uma mensagem compreendida apenas por sua espécie. Em tempos de seca, esses gigantes gentis tornam-se verdadeiros arquitetos da paisagem, usando suas enormes presas e poderosas trombas para cavar fundo nos leitos secos dos rios em busca de água. Ecossistemas inteiros dependem de sua sabedoria. Onde os elefantes vão, a vida os segue. Ainda assim, apesar de seu tamanho e força, eles são vulneráveis. Caçadores furtivos espreitam nas sombras, movidos pela ganância, com rifles prontos para reivindicar outra vítima. Mas os elefantes não esquecem. Manadas que perderam membros para a crueldade humana lembram-se do cheiro, da forma, do som do perigo. Eles aprendem, adaptam-se e, em alguns casos, buscam vingança. Há relatos de elefantes atacando aldeias que antes abrigaram caçadores furtivos. Uma assustadora demonstração de memória e justiça. Ainda assim, conservacionistas lutam para protegê-los. Santuários por toda a Zâmbia, como o Parque Nacional de South Luangwa e o Parque Nacional de Kafue. Os monstros sob a superfície. Enquanto os leões governam a terra e os leopardos assombram as sombras das árvores, os rios da Zâmbia pertencem a um predador muito mais antigo, uma criatura cuja linhagem remonta a mais de 200 milhões de anos. O crocodilo do Nilo, inalterado pelo tempo, é um verdadeiro fóssil vivo do passado pré-histórico, com escamas que se assemelham a uma armadura, dentes afiados como adagas e uma força de mordida que supera 5.000 libras por polegada quadrada, mais forte do que qualquer predador terrestre. Ele é o soberano indiscutível das águas da Zâmbia. No entanto, enxergar os crocodilos apenas como máquinas de matar seria um erro. Esses répteis são mestres da paciência e da ilusão. Suas mentes reptilianas são mais complexas do que parecem. Em vez de perseguirem suas presas, tornam-se o próprio rio, espreitando sob a superfície com uma quietude assustadora, olhos e narinas mal rompendo a linha d'água. Um único movimento de sua poderosa cauda os impulsiona silenciosamente para frente, como a própria morte, imperceptível até que seja tarde demais. Quando o momento chega, atacam com velocidade fulminante, arrastando suas vítimas para as profundezas em um mortal death roll, um dos métodos de execução mais eficientes da natureza. Ainda assim, dentro de sua brutal existência, há ordem. Machos dominantes governam as melhores áreas de caça, não por meio de combates constantes, mas por pura presença. Os maiores e mais marcados pela guerra governam pelo medo, suas cicatrizes servindo como advertência para possíveis desafiantes. Embora disputas ocorram, esses predadores preferem estabelecer sua hierarquia através de demonstrações de domínio, posturas intensas, rugidos profundos e investidas ameaçadoras. Mas nesta noite, palavras não são suficientes. O rio está tenso. Um enorme crocodilo macho, seu corpo marcado pelas feridas de incontáveis batalhas, observa das profundezas turvas enquanto um jovem macho adentra seu território. O intruso é forte, ambicioso e faminto por poder. O veterano permanece imóvel, esperando para ver se o mais jovem se submeterá ou ousará desafiar. Então, uma explosão de água. O crocodilo mais jovem avança, suas mandíbulas se fechando com força suficiente para esmagar ossos. Mas o velho rei não será destronado tão facilmente. Com uma velocidade aterrorizante, ele contra-ataca, atingindo seu oponente com um golpe devastador de sua cauda musculosa. O rio se agita enquanto os dois titãs colidem, seus corpos blindados rolando nas águas escuras, membros poderosos se debatendo. A batalha é violenta, mas breve. A experiência triunfa sobre a ambição.
O sangue se mistura com as correntes do rio enquanto o jovem crocodilo, ferido e derrotado, recua na escuridão. Por enquanto, o rei do rio permanece invicto. Mas neste mundo, nenhum reinado dura para sempre. Um dia, outro desafiante surgirá, e a luta começará novamente. Os guardiões aviários da Zâmbia. Nem todos os soberanos desta terra caminham sobre quatro patas. Alguns dominam os céus, observando as vastas planícies douradas com autoridade inquestionável. Elevando-se acima dos rios e savanas da Zâmbia, asas poderosas cortam o ar, deslizando sobre correntes invisíveis. A águia pescadora africana, ave nacional da Zâmbia, é tanto uma sentinela quanto uma caçadora, seu grito penetrante sendo um som característico da natureza selvagem. De seu poleiro no alto de uma árvore imponente, ela vigia seu domínio com uma visão tão aguçada que consegue detectar um peixe rompendo a superfície da água a centenas de metros de distância. Com um súbito impulso de poder, a águia alça voo, suas asas batendo com força sem esforço. Seu olhar se fixa em sua presa, um peixe lutando nas águas rasas do rio. Em segundos, ela mergulha, garras estendidas como adagas. A água explode com o impacto, mas o aperto da águia é inflexível. Com uma batida triunfante de suas asas, ela sobe novamente, o peixe cintilante preso em suas garras letais. Soberana dos céus, é um símbolo de poder, precisão e do espírito indomável da natureza da Zâmbia. Mas a águia não está sozinha na tarefa de equilibrar esse reino selvagem. Outras aves também desempenham papéis essenciais, cada uma com sua função única na complexa teia da natureza. A cegonha maratá, com sua postura curvada e cabeça nua grotesca, pode não ter a graça da águia, mas cumpre um papel igualmente crucial. Ela é a faxineira da natureza, um necrófago de elite. Alimentando-se de carniça e carne em decomposição, garante que nenhum cadáver permaneça tempo suficiente para espalhar doenças. Com sua estrutura imponente e bico afiado como uma adaga, a cegonha maratá é um executor essencial do ciclo implacável da natureza, transformando a morte em sustento. E então há a serpenteira, uma figura impressionante nas planícies abertas. Diferente da maioria das aves de rapina, ela caça a pé, caminhando pela grama com agilidade surpreendente. Sua presa, cobras venenosas, com chutes velozes como relâmpagos, suas pernas poderosas desferem golpes com força suficiente para esmagar ossos, tornando até mesmo as serpentes mais mortais indefesas. Em uma terra onde o perigo se esconde em cada sombra, a serpenteira desempenha um papel invisível na manutenção do equilíbrio, garantindo que predadores e presas permaneçam sob controle. Juntas, essas guardiãs aviárias servem como os olhos vigilantes da natureza, seus executores silenciosos. Seja pairando sobre os céus, limpando a terra ou neutralizando ameaças ocultas, elas nos lembram que o poder na natureza se manifesta de várias formas. Algumas criaturas governam pela força, outras pela paciência, mas todas estão ligadas pela mesma lei inquebrantável da sobrevivência. Uma terra de conflito eterno. À medida que a noite se aprofunda, a Zâmbia não dorme. A natureza selvagem desperta, viva com movimentos, governada por aqueles que prosperam nas sombras. A risada fantasmagórica da hiena malhada ecoa pelas planícies, um som perturbador que inquieta tanto presas quanto predadores rivais. Para um ouvido inexperiente, pode parecer um riso insano, mas cada vocalização carrega um significado, uma linguagem intricada de domínio, coordenação e estratégia. As hienas são frequentemente mal compreendidas, vistas apenas como necrófagas, mas estão entre os predadores mais eficientes da selva africana. Sua mordida, uma das mais fortes entre os mamíferos, permite-lhes esmagar ossos com facilidade, extraindo nutrientes vitais inacessíveis a outros animais. Diferente dos leões,
que dependem da força bruta e de emboscadas coordenadas, as hienas caçam com resistência, suas patas poderosas carregando-as por quilômetros na perseguição de presas enfraquecidas. Sua estrutura social, liderada por fêmeas dominantes, é uma das mais complexas do reino animal, construída sobre inteligência, cooperação e uma hierarquia rígida que garante a sobrevivência em uma terra que não perdoa a fraqueza. Uma hiena solitária se aproxima do local de uma recente caçada dos leões, seus olhos brilhando sob a luz da lua. O bando, ainda se banqueteando, emite rosnados profundos e ameaçadores, um aviso claro. Os corpos dourados dos leões estão manchados pelos restos da caçada, seus estômagos cheios, mas sua paciência permanece curta. Ainda assim, a hiena é paciente. Sabe que o tempo está ao seu lado. Os leões comerão até se saciarem e, quando terminarem, seja por escolha ou pela pressão de outros competidores, eles abandonarão a carcaça. Então, os necrófagos entrarão em ação, garantindo que nada seja desperdiçado. Até mesmo os ossos, quando totalmente limpos, acabarão se desfazendo em pó, retornando à terra no ciclo contínuo da vida e da morte. Nesta terra, a sobrevivência não depende apenas da força. Ela pertence aos astutos, aos resilientes, aos adaptáveis. A hiena, desprezada por alguns e temida por outros, é um testemunho da eficiência brutal da natureza. Quando os primeiros raios de sol começam a atingir a savana, o ciclo de conflito se renova. Outra caça começará em breve. Outro confronto se desdobrará. E, como sempre, apenas os mais fortes, inteligentes ou engenhosos verão mais um amanhecer. As leis não escritas da selva. A selva da Zâmbia é um reino sem piedade, onde a sobrevivência é ditada por leis ancestrais, das quais nenhuma criatura pode escapar. Aqui, o poder é efêmero, e nenhum governante reina para sempre. Os leões, apesar de sua força, são apenas soberanos passageiros, desafiados por rivais mais jovens, enfraquecidos pelo tempo e sempre conscientes de que sua dominância é emprestada, não conquistada. Nas águas, os crocodilos esperam, relíquias de uma era pré-histórica, sua paciência tão formidável quanto sua mordida. Com corpos blindados e olhos frios e implacáveis, eles personificam o terror silencioso da inevitabilidade, atacando com precisão letal quando o momento certo chega. Na terra, os elefantes marcham, gigantes carregados pelo peso da memória. São arquivos vivos da savana, lembrando-se de secas passadas e fontes de água escondidas, dos rostos de parentes perdidos e das trilhas trilhadas por gerações antes deles. Sua sociedade é construída sobre o conhecimento transmitido por matriarcas que resistiram às provações do tempo. E, no entanto, mesmo eles, apesar de sua força e sabedoria, não estão isentos do decreto da natureza. Sob essa brutalidade selvagem, entretanto, há uma beleza inegável. A terra pulsa com um ritmo inquebrantável, um ritmo que existia muito antes dos primeiros passos humanos perturbarem o pó da savana. Cada criatura, do menor inseto aos predadores de topo, desempenha um papel na complexa teia da existência. Os impalas movem-se como sussurros pelas planícies douradas, sempre atentos, seus corpos sintonizados com qualquer mudança no ar, qualquer farfalhar na grama. Os cães selvagens africanos correm em perfeita sintonia, seu vínculo mais forte que o sangue, sua sobrevivência dependente da lealdade e cooperação, e não apenas da força bruta. Até mesmo os necrófagos, as hienas e os abutres têm sua função, garantindo que nada na natureza seja desperdiçado. Quando o sol nasce mais uma vez, tingindo o céu em tons de carmesim e ouro, o ciclo se reinicia. Os caçadores caçarão, rápidos e implacáveis. As presas fugirão, movidas por instintos mais antigos que a memória. Os fortes se erguerão e os fracos cairão. Em algum lugar na vastidão da selva da Zâmbia, outra batalha já está começando, uma luta silenciosa que se desenrola há milênios, imutável e eterna.
À medida que o sol se põe sobre a selva indomada, o ciclo da vida continua. Predadores espreitam, presas fogem, e a batalha pela sobrevivência nunca termina. Neste mundo, o poder é passageiro, mas o ritmo da natureza permanece inquebrantável. Se você ama a vida selvagem e as histórias que ela conta, inscreva-se para acompanhar mais jornadas incríveis pelo coração cru e indomado da natureza.